E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vocês já viram que eu tô vestida diferente e hoje o nosso vídeo vai ser para falar sobre culto ao orixá. Vocês vão saber sobre a minha religião, como eu cheguei até aqui e o que eu cultuo, o que eu pratico, o que eu acredito. Esse é o canal Quanto Vale a Sua Vida e eu sou Vanessa Cristina. Vem comigo? Quer saber? Então vem. Então, galerinha, vamos lá. Vou contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui nos dias de hoje, né? Falei com vocês que os meus primeiros vídeos iam ser sobre quem sou eu, né? E esse daí é o último vídeo falando quem sou eu. Vou falar um pouquinho da minha religião, daquilo que eu acredito e daquilo que eu pratico e de como cheguei até aqui, tá? Bom, desde muito cedo, desde muito pequena, né, o meu pai, ele frequentava um centro de Umbanda, tá? De uma senhora que eu conheci até depois de grande. Ela era maravilhosa, uma senhora maravilhosa, maravilhosa. Eu adorava ela. Então, desde muito cedo, meu pai frequentava o centro dela, o terreiro dela. Era um terreiro de Umbanda, tá? E o que acontecia? Ele não frequentava o centro porque ele fazia parte do centro. Não. Ele frequentava o centro porque ele tinha um depósito de bebida. Eu, na época, deveria ter acho que uns 6 anos, 7 anos, 8 no máximo, no máximo. Eu era realmente muito pequena. E aí o meu pai, como ele vendia bebida, essa senhora, toda vez que tinha que fazer festa, essa senhora comprava bebida com o meu pai e acabava convidando ele para a festa. O meu pai, ele acredita desacreditando da espiritualidade, tá? Para quem conhece aí Odu, ele é do Odu Warren, né? E do Odu Warren a gente só acredita vendo, né? Então, assim, ele acredita desacreditando, tá? Respeita e tudo mais, mas ele meio que acredita desacreditando, tá bom? Então ele ia, quando ela convidava ele, né? Ela ia lá, comprava bebida com ele entregava e ela acabava convidando: seu fulano, vai lá pra casa porque a gente vai fazer uma festa assim, assim, e precisa de alguém pra ficar no churrasco, vai lá e você fica no churrasco. E aí, então, assim que ele frequentava o centro, ele ia e fazia parte da diretoria, vamos dizer assim, tá? Ele ia e ficava no churrasco, ficava servindo as bebidas, ajudava a servir as comidas e tudo mais, tá? Então, ele ia. E eu ia também, só que eu ficava lá dentro do centro, na parte dos visitantes. E eu batia palma, ela tinha uns taquinhos lá que fazia tec, 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 parecia que tinha 300 pessoas batendo palma. E ela me dava aquilo e eu ficava batendo palma naquilo, né? Ficava batendo aquilo, parecia que tinha um monte de gente batendo palma. E eu gostava. E nesse momento eu sempre me via lá dentro, com roupa, eu queria estar lá dentro, né? Então, assim, desde muito cedo a espiritualidade me chamou. Mas eu era uma criança, então criança não tem voz ativa para nada, né? Principalmente para minha mãe e para meu pai, que eles não frequentavam de botar roupa, né? Na família do meu pai, todo mundo a maioria, não todo mundo, mas a maioria é evangélico, na família do meu pai, a maioria é evangélico. E a minha avó e meu avô nunca procuraram isso. Eles são católicos. Então, do lado do meu pai, não tem assim ninguém, né, que puxou ou que frequenta uma religião de matriz africana. Já do lado da minha mãe, a avó da minha mãe já frequentava um centro, né, de Umbanda.
E levava também a minha mãe quando a minha mãe era mais nova. A minha mãe também tem um pezinho na África, né? Ela tem as coisas dela para poder cuidar. O meu pai também tem. Só que ele nunca quis saber e nunca quis se envolver, tá? Ele frequenta, ele vai, ele ajuda, mas nunca quis se envolver assim a fundo mesmo para se cuidar, tá? Até porque muita coisa errada foi colocada na cabeça dele, tá? Então já na minha mãe não, minha mãe é mais tranquila, tá? Então, mas mesmo assim, nesse centro que a minha mãe e meu pai ia, eles não colocavam roupa, eles só iam mesmo para participar ali da festa. O meu pai ia muito para poder beber e ficar no churrasco, e eu é que ficava lá dentro. E aí, depois eu fui crescendo, né? Aí o centro também acabou, mudou de lugar depois de um tempo, né? Mas durou muitos anos o centro. E aí depois o centro mudou de lugar e eu me casei também depois, né? Isso para tu ver quanto tempo tem isso, né? Depois eu me casei e tudo mais, então não vi mais. Vi até essa senhora, fui ainda no centro, até depois que ela faleceu, tá? Que ficou uma filha de santo dela, isso aí eu já era adulta, mas vou chegar nessa parte aí. Então vamos voltar. Aí eu me casei, tá? Vocês já sabem de toda a minha história aí que eu já contei, né? Então eu me casei. Tá? E aí, o meu casamento era muito conturbado, né, gente? Como eu falei aí no meu primeiro vídeo, era bem complicado o meu casamento. E eu fui morar numa casa aonde os antigos donos da casa, porque a casa era alugada, então os donos mesmo da casa já tinham morado ali. E parece que ela mexia com coisas de macumba, né? Vamos dizer assim. E eu via muita coisa dentro da casa, eu via coisas que eu não sabia o que era porque eu não era da religião, tá? Não frequentava mais. E além de ter frequentado quando criança, eu nunca botei a roupa, nunca fiz nada, tá? Eu só ia com meu pai. Então eu via vulto passando, batia na porta e tudo mais. E aconteciam umas coisas estranhas também com o meu ex-marido, né? Eu ver sempre um homem perto dele. Acontecia uma coisa que era muito estranha e até hoje eu me pergunto como isso acontecia. Bom, eu vivia trancada dentro de casa, tá? Eu preciso contar isso porque senão vocês não vão entender. Eu vivia trancada a 7 chaves dentro de casa. Tinha um quintal, tinha casa, tinha um quintal, ainda tinha um portão pra rua. Mas eu ficava trancada dentro de casa, tá? Então eu não tinha acesso nem ao quintal. Então eu ficava trancada dentro de casa. Ele saía para trabalhar, voltava. Quando voltava, às vezes ele ia para as esbórnias dele, mas quando voltava, já meio mamado, ele começava a me acusar de que eu tinha colocado o homem dentro de casa. Que foi homem dentro de casa, que não sei o que, pererê, pororó. E eu falava, não tem homem aqui, como é que ia entrar homem aqui? A porta tá trancada, que não sei o que. E incrivelmente aparecia em cima do sofá, em cima da mesa, assim pela sala, uma coisa gosmenta em cima de algum lugar. Às vezes aparecia em cima do sofá, às vezes aparecia em cima da mesinha de centro que a gente tinha. Olha, gente, sem brincadeira. A gente passava a mão assim, parecia esperma, né? Aquela coisa assim, meia leitosa, meio puxenta assim. Gente, que é isso? Parecia que alguém tinha, né? Lá. Aí pronto, era deixa. E incrivelmente ele achava isso. E eu pergunto assim, gente, eu estava trancada dentro de casa. Como que alguém entrou lá dentro? Não tinha como. Então essas coisas foram acontecendo. E eu vendo coisas dentro de casa. E eu falava com ele, eu falei, eu tô vendo uma imagem, tô vendo um vulto. Tem alguma coisa lá perto daquele pé de manga, tem alguma coisa perto daquele muro, que não sei o que, eu sempre via. E eu falava, olha, isso não tá normal. Só que assim, ele não me dava ouvidos, então foi passando.
Aí teve uma festa, eu fui no centro dessa moça que eu ia quando criança, porém ela já tinha falecido. Não, minto, ela não tinha falecido ainda. Ela estava doente, ela estava com Alzheimer, e aí a filha dela, que era a sucessora dela, assumiu o cargo de zeladora da casa. Então eu fui lá e mesmo assim não encontrei ainda essa senhora e tudo. E lá nesse centro falaram para mim assim, olha, você precisa se cuidar espiritualmente. E eu fui para visitar, tá, gente? Até para matar a saudade do pessoal, que eu gostava muito deles e tudo mais. E há anos que eu não via, né? Aí uma entidade virou para mim e falou assim, olha, você precisa se cuidar espiritualmente. Porque você precisa se cuidar e seu marido também. Tem muita coisa dentro daquela casa e tem muita coisa enterrada naquele quintal. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. E aí eu procurei saber com a dona da casa, porque a gente tinha contato com a dona da casa, né? Até porque a gente pagava aluguel a ela. Então eu comecei a procurar saber sobre quem morava ali naquela casa. Aí ela falou, era eu que morava, que não sei o quê, mas os meus pais também já morou, que não sei o quê. Aí eu comecei a falar, eu falei assim, não, porque eu tô vendo o espírito aqui dentro, tô vendo isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a falar pra ela. Aí ela falou que ela tinha se mudado dali justamente por causa disso, porque já tinha até mesmo morado uma outra pessoa ali que parece que enterrava coisas ali, mexia com feitiçaria e enterrava coisas no próprio quintal. Aí eu falei, tá, tudo bem. Mesmo assim, pelas atitudes, né, que eu vivia com o meu marido, eu não pude procurar ajuda. Mas isso foi passando, até que a gente se separou, tá? E a gente não se separou por causa de espírito. Pode ter, sim, ajudado, né? Porque coisas misteriosas aconteciam naquela casa. Mas não foi só por conta de espíritos, tá? Então, a gente se separou. E desde o momento que eu me separei dele, eu nunca mais voltei para aquela casa. Nunca mais. E aí, quando a gente se separou, eu vivi minha vida, né? Eu vivi literalmente a minha vida da juventude que eu não tinha vivido, né? Fui sair para dançar, fui sair para namorar, fui sair para conhecer gente, me libertei pro mundo. Sabe quando você mantém uma pessoa prisioneira 24 horas, todos os dias, por anos, e aí quando você liberta essa pessoa quer fazer tudo num dia só? Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu queria fazer tudo num dia só. Então, eu queria pegar meu filho, eu ia pra praia, eu ia pra cachoeira, eu ia pra sítio, eu ia pra forró, eu ia pra pagode, eu ia não sei pra onde, trabalhava, eu ia pra isso, ia pra aquilo, porque eu queria fazer tudo. Namoravam aqui, namoravam ali, eu não queria nem saber, eu tava vivendo a minha vida. E aí, nesse tempo, ele procurou um pai de santo, tá? Eu não sabia. Ele procurou um pai de santo que fez uma magia para que eu voltasse para ele. Ele foi procurar um pai de santo, tá? Que fizesse uma magia para que eu voltasse para ele. Deu certo? Deu certo, tá? Aí ele me procurou, eu não sabia disso. O meu ex-marido me procurou, me dizendo que eu estava do jeito que eu estava, porque a minha pombogira estava fazendo aquilo. Você falou, como é que é? Você, a sua pombogira tá fazendo você ficar maluca, fazendo você se expor ao ridículo, que não sei o quê, a beber, a isso e aquilo. Eu falei, olha só, não é pombogira nenhuma. É simplesmente eu que estou fazendo tudo aquilo que eu não fiz na minha juventude, porque eu não tive juventude. Então eu estou fazendo tudo agora. Não, que não sei o que, vamos lá no meu pai de santo, que não sei o que, ele não vai te cobrar nada para jogar, pererê, parará, parará. Como eu gostava e queria entrar na religião, né, eu aceitei. Eu falei, tudo bem, vou lá então. Quando chegou lá, foi dia de consulta. Eu acho que eu joguei primeiro, né? Aí ele me disse que eu tinha que entrar pra religião, eu tinha que cuidar da pombogira que eu tinha que fazer um monte de coisa e entrar pra religião. Como era uma coisa que
queria há muito tempo, que eu gostava, eu me via naquilo. Eu falei, tudo bem, a gente vê aí o que precisa fazer. Ah, você precisa tomar um ebó e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tudo bem, a gente toma esse ebó e tudo mais, vamos que vamos. Aí, à noite, tinha a consulta com a pombogira dele, a pombogira dona da casa. Teve essa consulta. E eu fiquei para consulta. Bom, não vou contar detalhes da consulta, mas assim, eu entrei lá dentro, também não vou falar aqui o nome da pombogira em respeito à entidade, tá? Eu entrei dentro do quartinho da pombogira e simplesmente ela me ameaçou, né? Ela virou para mim e falou que ela me ameaçou assim, entre aspas. Ela disse que se eu não voltasse para o meu marido, que o meu filho, que no caso era o meu primeiro filho, né? E era o primeiro filho ainda, que o meu filho ia morrer queimado dentro da minha casa. Porque nessa época, como falei, eu estava separada, né? Separada. E eu trabalhava de manhã e de tarde e de noite. Eu trabalhava desde 6 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. E quando eu saía do trabalho, era do lado do forró o meu trabalho, era no bar do lado do forró. Então, dali mesmo pulava pro forró e ficava até 3, 4, 5 horas da manhã. No outro dia chegava em casa, via como é que estavam as coisas, fazia uma comida, faziam isso, fazia aquilo e ó, escambava pro trabalho de novo. Então a minha vida era assim. E isso que eles falaram que era errado, isso que eles falaram que eu tava fazendo de errado. Então ela acabou usando isso, a pombogira acabou usando isso para dizer que meu filho ia morrer queimado dentro da minha casa. Ah, porque você mora sozinha com seu filho vai acabar morrendo queimado, não sei o que, a sua casa vai incendiar, que não sei o que, seu filho vai virar viado, que não sei o que vai entrar uma pessoa lá dentro, vai comer o dele, não sei o que lá, não sei o que. Gente, eu saí lá de dentro chorando, desesperada. Você não tem noção. Por quê? Porque eu acreditava nas pombogiras. Então, quando ela falou isso pra mim, eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, isso... Porque eu tava acostumada lá com as pombogiras da Umbanda. Eu nunca fui de ficar em barracão aqui, barracão ali, barracão lá, barracão... Eu não sabia que pombogira mentia, gente. Então, assim, eu acreditava naquelas pombogiras da Umbanda que eu tava acostumada desde pequena, porque elas vinham daquele barracão, falavam na tua cara, falavam a verdade. Então, eu achei que aquilo era verdade. Eu falei assim, gente, e ela falou, se você não voltar pro seu marido, isso vai acontecer, não sei o quê, pererê. Eu imediatamente saí de lá de dentro aos prantos, chorando, falei com o pai de santo que era pra ele marcar o ebó, e aí, quando eu fui embora de noite, que acabou tudo, eu tava com meu ex-marido, e ele foi pra casa, eu falei assim, dorme lá em casa hoje. Dorme lá em casa. E daí pronto, daí começou ele frequentar a minha casa. Quando eu vi, já tava de malicuia. Aí eu já tinha saído do bar que eu trabalhava e já tinha arrumado trabalho de cuidadora de idosos e técnico de enfermagem. Aí eu falei, vamos dormir lá em casa? Fica lá em casa lá quando eu estiver trabalhando à noite, porque pro Lucas não ficar sozinho. E aí, ele, quando eu vi, já tinha lá as escovas de dente, os calção de dormir, já tava tudo lá em casa e acabou ficando, porque eu falei assim, não, eu vou ter que botar ele de novo dentro da minha casa, só aqui. Eu não vou voltar pra onde ele morava, pra onde a gente morava. Se ele quiser agora, ele vai vir pra morar junto comigo. E foi assim que foi feito. E daí eu comecei a frequentar essa casa de religião, que era um candomblé, queto, Engenho Velho. E aí comecei a frequentar, fiz uns ebós e tal, comecei a frequentar, comecei a desenvolver a pombogira, a minha pombogira. Eu tenho uma pombogira cigana, que foi essa que eu desenvolvi lá. Ela, na verdade, é uma cigana, né, do Oriente. Porém, como foi ela que se apresentou primeiro, e ele não cuidava do povo do Oriente, ele colocou ela como pombogira. Tá? Mas ela é uma cigana do Oriente, porém assentada como pombogira. E aí eu comecei a me desenvolver com o tempo. Eu me iniciei no orixá,
né? Eu sou iniciada de Oxum, eu sou iniciada para Oxum. Então, me iniciei no orixá, fiz bori, fiz todos os meus rituais que tinha que ser feito lá na casa. Até que... E nesse meio tempo eu já tinha me separado do meu marido novamente, tudo mais. Aí eu descobri, depois que eu fiz santo, né? Depois que eu fiz santo, eu descobri que ele tinha feito macumba para eu poder voltar pro meu ex-marido. Mas depois que eu tinha sido iniciada e tudo mais. Só que, e como eu descobri? Eu fui nesse mesmo centro de Umbanda, que aí a senhorinha dona já tinha morrido, e aí quem estava lá era a filha dela, a sucessora. E quando eu cheguei lá, eu fui lá justamente porque eu já não estava mais querendo ficar no barracão, né? Eu já era iniciada e tudo, mas eu não estava mais querendo ficar no barracão. Tinha alguma coisa que estava errado. E eu fui nesse centro para poder pedir uma orientação. Só que eu não sou dessas pessoas que chegam num centro e que pegam uma entidade e blá 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 blá, vomita tudo. Eu não sou assim. Eu fico na minha. A entidade sabe por que eu fui lá. Então, se tiver alguma entidade ali que vai me trazer resposta, ela vai vir até mim e vai falar. Tá? Então, eu cheguei lá nessa Umbanda, que eu ia desde pequena, e fiquei quietinha na minha. Fiquei quietinha e tal. Daqui a pouco, um malandro lá de dentro, eu tava na assistência, um malandro lá de dentro, começou a cantar ponto pra cigana. Começou a cantar ponto pra cigana, cantar ponto pra cigana, cantar ponto pra cigana. Aí eu falei, meu Deus do céu. E ele cantava o ponto e olhava pra mim. Cantava o ponto e olhava pra mim. E ele não sabia, quer dizer, a entidade sabia que eu tinha uma cigana, mas as pessoas dali não sabiam. Porque desde quando eu comecei a me desenvolver lá no outro barracão, eu não fui mais nessa Umbanda, né? Então, esse malandro começou a cantar ponto de cigana e olhando pra minha cara, cantando e olhando pra minha cara, cantando e olhando pra minha cara. Eu saí, eu comecei a me sentir mal e saí da assistência e fui pro quintal. Falei, eu vou lá pra fora um pouco porque eu não vou ficar dando pombogira na casa de seu ninguém. E saí. No que eu saí, eu comecei a respirar um pouco e o ponto comendo solto lá dentro. Respirei um pouco. Quando eu virei, ele tava atrás de mim. Aí ele só gritou, optcha! Quando ele gritou, optcha, a dona bonita veio. Aí ela veio, ele falou umas coisas pra ela, que depois a minha mãe me contou, que a minha mãe tava comigo, me contou. E aí, logo, a cigana foi embora. Depois, esse malandro foi lá pra dentro, aí eu já tava desvirada, não demorou nada, ele só queria realmente falar alguma coisa com ela, falar um recado pra ela, que tinha a ver com esse barracão que eu frequentava. E aí, quando ela foi embora e tudo, aí as pombogiras vieram pra fora e eu já tava, né? E tava paradinha lá, quietinha. Tava quietinha. Aí uma pombogira, que eu acho que era rosa negra ou rosa vermelha, uma coisa assim. Eu não me lembro o nome dessa pombogira. Ela veio na minha direção e falou assim: você tá rodando igual o piro tonto, né, menina? Aí eu... hã? Como assim? Não entendi. Aí ela falou assim: lá no barracão que você frequenta, você tá rodando igual o piro tonto. Você não sabe se fica com teu marido, se vai embora. Aí foi onde ela falou: o seu nome tá debaixo do assentamento da pombogira dona da casa. O feitiço foi feito por ela. Aí eu... pá! Oi? Falou assim, foi feito um feitiço. Aí a pombogira me contou tudo. Foi feito um feitiço pra que você voltasse pro seu marido, que não sei o que, parará, há anos atrás, que não sei o que, nananana, foi feito assim, assim, assado, não sei o que, ela te coagiu, que falou tudo. Eu fiquei assim, ó. Eu, caramba! Aí ela falou assim, se você estiver duvidando de mim, pode chegar lá amanhã e pedir pra levantar o assentamento dela, que você vai ver o seu nome embaixo. Ah, menino, cheguei como? Com sangue nas ventas, né? Cheguei. Isso era um domingo. Na segunda-feira ia ter gira lá. Aí eu cheguei.
Aí troquei minha roupa, tomei meu banho de erva, acendi meus santos, acendi meu Exu, minha pombogira, pererê, pororó, e fiquei esperando a consulta, que ela dava consulta e fazia uma gira de desenvolvimento, toda segunda-feira. Aí esperei, e quando começou, eu virei pra ela e falei assim, eu quero falar com a senhora. Assim que ela trocou de roupa, eu falei, eu quero falar com a senhora. Aí ela falou assim, primeiro os clientes. Eu falei, tudo bem, eu espero. Aí ela atendeu todo mundo e quando acabou, ela falou, o que você quer falar comigo? Eu falei, eu quero ir lá dentro do quarto da senhora falar com a senhora. Aí eu entrei dentro do quarto dela, dessa pombogira, né, que eu não vou falar o nome, mas entrei dentro do quarto dela e eu falei assim, olha só, foi feito um feitiço e o meu nome tá debaixo do assentamento, eu queria que a senhora levantasse, por favor. Menina, ela deu um piti. Não, que não sei o que não sei o que lá, que pererinha, que pororó. E não tem nada que não sei o que. Eu falei, então a senhora pode levantar o seu assentamento, por favor? Não, que não tem nada, quem te disse isso é mentiroso, que não sei o que, não sei o que, pererê, quem foi que falou, quem foi que falou? Eu falei, não interessa quem foi que falou. Eu quero que a senhora chame seu Zogan e levante seu assentamento. Aí ela chamou o Zogan. Quem aqui não acredita em mim, que não sei o que. Fez um teatro. E no final das contas ela falou assim, espera lá fora. Aí me botou pra fora do quarto dela e o Zogan ficou lá dentro. Aí depois ela me chamou. Aí ela falou assim, você quer ver debaixo do meu assentamento? Eu vou levantar. Eu falei, não precisa não. Não precisa porque agora a senhora já me respondeu. Ou seja, enquanto ela me botou pra fora, ela mandou o Zogan levantar o assentamento dela e tirar o meu nome. Aí depois queria que levantasse pra poder ver. Eu não nasci ontem, né? Aí essa foi a gota d'água. Aí eu peguei, juntei meus bagulho e saí. Depois de um tempo, de uns 3 anos mais ou menos, acho que uns 2, 3 anos, eu retornei, eu voltei. Porque uma irmã de santo minha falou que o pai de santo estava muito doente, que não sei o que, não sei o que lá, tava querendo reunir os filhos, que pererê, pororó, não sei o que. Aí eu voltei. Cheguei a sentar Oxum novamente, cheguei a sentar Herê, cheguei a sentar a Pombogira, Ogum, e acho que só. Aí eu fiquei, acho que uns 3 meses na casa. Eu vi que ele não tinha mudado a personalidade dele na parte de ganância dele. Eu vi que ele não tinha mudado. Então eu comecei a me afastar novamente. E a gota d'água foi quando eu fui lá com um namorado. Nisso eu já tinha me separado do meu marido já, ó, há um tempão. E aí, antes de eu sair a primeira vez do barracão, ele já tinha saído, a gente já tinha se separado. A Pombogira botou ele pra fora do barracão, pensando que tinha sido ele que tinha me contado que ela fez macumba. Então, ela mesma botou ele pra fora. E nisso, a gente se separou. Eu descobri o feitiço, a gente se separou. E aí foi onde eu saí do barracão e depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu voltei. Fiquei uns 3 meses, vi que ele não tinha mudado. Pelo contrário, tava pior, vamos dizer assim, pela ganância, né? Aí eu fui me afastando, até que teve um dia que eu não estava conseguindo ir por conta de trabalho, porque quem trabalha na área da enfermagem sabe que a gente não tem tempo para nada. Então, eu acabei me afastando, me ausentando muito por causa do trabalho. E aí, eu não achava justo pagar mensalidade por uma coisa que não me favorecia nada, né? A verdade, a mensalidade não era pra gente, era pra ele. E aí eu peguei e comecei a me afastar. E ele mandou mensagem pra mim, olha, pra mim não, pra um monte de gente que fazia a mesma coisa. Aí ele falou, quem não vier buscar os santos até o dia tal e se considere fora do barracão. Pois eu fui lá, uns 2 dias mais ou menos depois que ele tinha mandado mensagem, encostei um carro, peguei tudo que era meu e vim embora. Aí ele falou assim, você vai embora mesmo? Eu falei, vou, o senhor não falou? Quem não pagou mensalidade quer poder ir embora? Tô indo embora. Pedi a benção, bati minha cabeça e saí. Assim, tenho raiva dele? Não tenho raiva dele, tá? Pelo contrário, eu aprendi muito
com esse pai de santo. Tirando a parte de que a pombogira dele me coagiu, falou um monte de coisa, colocou medo na minha cabeça e tudo mais, tirando essa parte e tirando a parte do feitiço, que eu não sei se foi ele que fez ou se foi ela que fez, fora isso, ele era um bom pai de santo, tá? Pelo menos pra mim, eu ficava colada nele para poder aprender as coisas. E hoje eu entendo, se você quer aprender alguma coisa no barracão, você tem que ficar colado no pai de santo. Se você tem a função de EQED, então cola na EQED. Se você tem a função de Ogã, cola no Ogã. Cola no teu mais velho, né? Por quê? Porque você vai aprender com os teus mais velhos. Se você ficar no cantinho de com fulaninho, você não vai aprender nada. Então, o que eu fazia? Eu colava nele, né? No pai de santo. Então, eu aprendi muita coisa com ele, tá? Ele fazia coisa que outros pais de santo não faziam com teus filhos, que era sentar teus filhos assim e contar histórias, contar itãs. Ele fazia isso e eu me amarrava nisso, eu gostava muito disso, tá? Então, ele entrava dentro do roncó, quando a gente estava recolhido, e contava os itãs, contava as histórias, explicava isso, explicava aquilo, se você tinha interesse de aprender, tá? Mas, assim, uma coisa que eu não gostava dele é que eu não aceito que essa mão que fez nascer um orixá, essa mão mesmo você vai lá e joga um pó dentro, destrói a vida do filho. Se eu fiz nascer o orixá, se eu fiz a iniciação de uma pessoa, eu jamais vou querer aquela pessoa ferrada. Eu jamais vou querer aquela pessoa mendigando, passando necessidade. Pelo contrário, eu vou querer aquela pessoa bem, né? E aí não, e aí ele pensava o quê? Não, se essa pessoa estiver ferrada, ela vai procurar o barracão. Então era isso que ele fazia. Ele ia lá, jogava um pozinho dentro do assentamento, batia um pauzinho lá na pombogira, fazia isso assim de uma velhinha, jogava uma aguinha no Exu, pererê, pororó. Então isso eu não aceitava, tá? Então assim, por isso também que eu saí do barracão dele. E também teve uma ocasião também, depois que eu tinha me separado, depois que eu tinha saído do barracão, depois que eu tinha voltado pro barracão, eu fui lá dar Ossé um dia com um namorado um rapaz que eu tava namorando, né? Ele falou, vamos lá então de carro, eu te levo, eu te pego no serviço, porque eu tava trabalhando, então eu ia sair de manhã cedo, 8 horas da manhã. Ele falou, eu te pego no serviço, te levo pro barracão, depois a gente vem na tua casa, pega as crianças e vai lá pro sítio, que a gente ia almoçar num sítio que ele queria ir. Só que eu falei, eu tenho que ir no barracão, dar Ossé na cigana e acender a vela dela, que é segunda-feira, e a gente tinha que ir direto, toda segunda-feira. Então não vai dar pra fazer isso tudo de ônibus. Ele falou, não, pode deixar que eu te levo de carro. Então isso ele fez, ele foi lá no meu trabalho, me pegou, me levou pro barracão, e aí eu fui, dei Ossé e tudo mais. Era de manhã cedo, era acho que umas 10 horas da manhã, e eu já tava de roupa destrocada para poder ir embora. Aí o pai de santo desceu e falou assim, ué, você já vai embora? Você não vai ficar pra gira? Eu falei, não, meu pai, hoje eu preciso ir embora porque eu tenho uns compromissos. Aí ele falou assim, tudo bem então, mas a dona fulana não vai gostar, a pombogira dele. Eu falei, não, depois eu explico pra ela, depois eu converso com ela. Aí ele, tudo bem, pedi a benção a ele e dei tchau e virei as costas. Quando eu virei as costas, a bonita virou, pelo menos ele falou que virou. Aí, aonde a senhora pensa que vai? Vai ficar pra minha gira, que eu não sei o que. Eu falei, sinto muito, dona fulana, né, que eu não vou falar o nome dela. Mas eu preciso ir embora porque eu tenho uns compromissos. Aí eu falei assim, na próxima semana eu fico, pode deixar. A senhora sabe que eu não falto às reuniões, pode deixar que eu vou vir sim. Mas hoje eu tenho um compromisso. Aí ela falou assim, eu virei as costas, dei tchau pra ela e virei as costas. Aí ela virou e falou assim, se você está pensando que você vai ficar com esse homem aí, você está muito enganada. Aí eu virei e falei, como é que é? É porque Oxum quer você casta, só pra ela. Eu falei, mas eu não sou casta nem aqui nem na China mais.
E se o Oxum me quiser, o Oxum vai me querer do jeito que eu sou. A senhora me dá licença que eu tô indo embora. Peguei, virei as costas e saí. E aí foi depois disso que eu me afastei do barracão, até ele mandar mensagem dizendo que era pra ir lá pegar as coisas. Fui, peguei minhas coisas, bati cabeça pra ele, pedi benção e saí. É como eu falei, não tenho raiva dele. Pelo contrário, eu admiro muito ele, tá? Porém, não gosto, não concordo com algumas coisas que ele faz. É diferente de ter raiva, tá? Fiquei chateada porque ele fez macumba pra mim e tal, fiquei. Mas a gente tem que aprender a olhar a vida de outra maneira, né? Se talvez não fosse isso, eu talvez não tinha iniciado a minha vida de religião, né? Bom, mas aí então eu saí desse barracão e fiquei um tempo afastada de tudo, tá? Peguei meus orixás, levei para minha casa, cuidei do jeito que eu sabia e fiquei afastada de tudo. Depois de um bom tempo, eu comecei a procurar um lugar para poder dar a minha obrigação, que já estava super, mega, hiper atrasada, minha obrigação de 3 anos e logo a de 7, porque eu já tinha 7, mas não tinha dado a obrigação de 3. E aí fui procurar um pai de santo que era amigo meu, da família. Não deu muito certo, eu cheguei a me recolher e tudo, fiquei careca e tudo mais. Não deu muito certo, por quê? Porque nação diferente, tá? Ele era do FON, nação diferente, costumes diferentes. Eu não vou dizer que ele está errado no modo que ele faz o orixá, mas para mim não serviu, tá? Para mim estava errado, tá? Hoje eu entendo que às vezes o diferente pode não ser o errado, mas para mim estava faltando elementos básicos, coisas básicas que lá com o meu pai de santo eu tinha aprendido pelo menos isso. Tá? E aí, novamente, não vou dizer aqui que ele estava errado, porém, para mim, na minha concepção, no que eu aprendi no Keto, lá estava errado. Então, hoje eu tenho o discernimento de entender que é o jeito dele. Então, se para ele e para os filhos dele serve, beleza, mas para mim não serviu. Então, eu saí fora do barracão, meio que fugida. A gente estava recolhida no barracão, eu, o meu filho do meio, né? E um amigo que acabou sendo um amigo. Eu não conhecia, mas acabou se tornando um amigo. A gente acabou fugindo, acabou indo embora. E tinha uma mãe de santo lá também que estava enchendo a cabeça da gente, falando que o pai de santo estava fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que. E a gente acabou ficando puto, revoltado, com a cabeça cheia. E a gente acabou abandonando essa parte e fomos embora mesmo. Depois eu pedi desculpa a ele e tudo mais, mas acho que até hoje ele guarda raiva de mim. É uma pena, porque eu gosto muito dele. E assim, ele não é um mau pai de santo, pelo contrário, ele é um bom pai de santo. E ele tem um futuro muito, muito promissor. Porém, falta realmente algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que às vezes eu acho que ele pula, sabe? Mas só. E aí depois, novamente, eu fiquei procurando, tipo, careca, vou fazer o quê? Vou procurar o quê, né? E aí fui procurar um pai de santo de São Paulo, né? Porque eu já seguia esse pai de santo na internet. Aí comecei a conversar com a mulher dele, conheci o pessoal que ele administrava, vamos dizer assim, né? E aí eu cheguei até ele, fiz um jogo com ele, tá? Descobri algumas coisas e descobri que realmente eu precisava tomar obrigação. E nisso que eu descobri, ele falou que eu precisava assentar Exu Oxeturá. E ele não entendeu, porque ele falou assim, como você que não fez nem 3 anos de santo, não deu nem obrigação de 3 anos de santo, precisa assentar Exu Oxeturá. Mas aí tudo isso depois foi esclarecido e tudo mais. Assentei Exu Oxeturá com ele. Inclusive, ele está aqui, ó, do meu ladinho, tá? Exu Oxeturá. Aqui é só o Herê, né? Tem o assentamento dele. Então, assentei Exu Oxeturá com ele. Dali ele me ensinou o jogo,
tá? Ele me ensinou a jogar, ele me entregou o jogo Erili de Ogum, dos 16 búzios, tá? Me ensinou a jogar, me ensinou os Odus, sou muito grata a ele, nada foi de graça, tá, gente? Tudo foi pago. Mas sou muito grata a ele, porque aonde ele estava, eu entrava em contato com ele e eu assistia ao jogo dele. Foi assim que eu aprendi a jogar. Eu aprendi a jogar sentada, olhando ele jogar, a interpretação dele, ele me deu a apostila. Então, assim, não tenho nada que reclamar dele, nada, tá? Então eu aprendi muito com ele, tudo de parte de Odu, tudo de parte de jogo, tudo de parte de Exu, de Yamin, de Orixá, de tudo, aprendi muito com ele, tá? Também não vou aqui dizer o nome, mas ele é um famoso aí da internet, do YouTube aí, tá? Então, depois disso, veio a necessidade de eu começar a fazer gira na minha casa, né? Exu veio e aí começou o movimento. Vamos fazer gira, a cigana queria gira, pererê, vamos começar. Aí eu comecei a fazer as giras com a minha pombogira, para ela atender cliente e tudo mais. Aí até que teve um dia que Exu, né, Oxeturá, fica pra cá, meu velho, pra você poder ficar na imagem, isso aí. Até que teve um dia que Exu, fica aqui desse lado aqui que tem mais espaço pro senhor aparecer. Isso. Até que teve um dia que Exu falou pra mim, tá na hora de você tomar a sua obrigação, né, de 3 anos e de 7 anos. Vai fazer uma coisa só. Bom, foi Exu que me passou todos os orôs, todos os fundamentos, designou a pessoa para poder estar fazendo os fundamentos em mim, e com a explicação dele, com o aval dele, ele mandando fazer, né? Foi ele que me deu. Eu falo que foi Exu que me deu o meu cargo de Ialorixá. Eu dei então meus 7 anos, né? Tinha feito o de 3 e depois fiz o de 7, tudo junto, né? Conforme Exu mandou, conforme ele mandou fazer, ele ordenou para fazer, né? Eu fiz e depois disso a minha casa não parou, né? Como eu falei, ele designou a pessoa para poder me dar a obrigação, vamos dizer assim, tá? Mas tudo a mando dele. Foi um pouco diferente do que é na tradição aí de Candomblé, né? Mas nada muito fora do contexto aí, tá? Muita coisa vem mais da parte africana, assim, né? Então, assim, hoje eu sou uma Ialorixá, tá? Eu tenho a minha casa aberta, que não é um casarão, eu ainda estou construindo meu barracão, eu tenho meu quarto de santo e eu toco no meu quintal, tá? Mas já recolhi filho de santo, eu tenho três filhos iniciados por mim, tá? Parece que é muito tempo, né? Mas assim, isso passou muito rápido na minha vida e não tem muito tempo que isso aconteceu, mas hoje eu tenho 14 anos de iniciada, tá? Eu já tenho 14 anos de iniciada no Candomblé, Queto, Engenho Velho. E algumas coisas eu trago do Queto para minha casa e a maior parte das coisas é Orixá que me orienta a fazer. Tudo eu pergunto a ele, tudo eu pergunto o jogo, tudo eu pergunto a ele. Por isso que hoje eu falo assim, se me falarem assim, qual é a sua religião? A minha religião é Exu, porque eu acredito nele. Foi ele que me religou com o meu sagrado, tá? Foi ele que me trouxe até hoje quem eu sou, até aqui, até nesse momento. Foi Exu que me trouxe, tá? Porque depois que eu assentei Exu, foi que a minha vida começou verdadeiramente a mudar, tá? Muitas coisas que eu fazia antes, hoje eu já não posso fazer, como, por exemplo, beber, encher a cara, não posso mais. Às vezes, quando eu saio para tomar um
um chopinho, uma cervejinha, ele já briga comigo. Por quê? Porque eu tenho compromissos, né? Eu tenho compromissos perante o sagrado, eu tenho compromissos perante a Exu, perante os orixás, perante as outras pessoas. Então, muita coisa já não me cabe mais fazer, né? Por exemplo, dançar o meu forró. Adoro dançar forró, mas já não me cabe mais. A não ser numa festinha, numa coisinha assim e tal, mas mesmo assim não me cabe mais, né? Então, realmente, Exu mudou a minha vida, mudou para melhor, tá? Hoje eu sou muito grata a Exu e aos orixás por tudo. E sou Ialorixá, né? Já tenho 14 anos de iniciada, como eu falei, e hoje a minha religião é Exu. Hoje eu cultuo o sagrado. Hoje eu não cultuo religião, tá? Eu acredito nos orixás, eu acredito nos Exus ancestrais, nas pombogiras. Eu acredito em tudo isso e eu cultuo tudo isso, tá? Porém, eu não cultuo religião. Aí se você perguntar, o que você cultua? Eu cultuo o sagrado. Eu cultuo o meu sagrado. Eu cultuo o sagrado dos meus filhos. Tá? Como é isso? Bom, o meu sagrado só o meu sagrado sabe o que ele quer, o que ele precisa. O seu sagrado, você sabe só o seu sagrado sabe o que você precisa, né? E é assim com todo mundo. Religião é uma coisa generalizada. É o que é para um é para outro, o que é para outro é para outro, é para outro é para outro e para assim a mesma coisa. Isso é religião. Eu não cultuo religião, tá? Eu cultuo o sagrado de cada um. O que você precisa fazer? Eu preciso cultuar Yamin. Então, eu vou cultuar Yamin. Vou te ensinar a cultuar Yamin. Eu preciso cultuar Exu ancestral. Então, você vai cultuar Exu ancestral. Eu preciso cultuar Exu Oxeturá. Então, você vai cultuar Exu Oxeturá. Preciso cultuar Oxum, Ogum, Yansan. Então, é isso. Cada pessoa tem o seu sagrado. Então, a gente cultua. Eu cultuo. Dentro da minha casa, você cultua o sagrado. Tá? Eu acho que é isso. Ano passado, não posso me esquecer, que hoje também eu sou iniciada em Ifá, né? Ano passado eu me iniciei em Ifá, tá? Pelo meu filho, que é Babalaô, e meu filho mais velho, né? Ele foi para São Paulo, estudou, morou dentro de uma casa de um Babalaô e acabou se tornando um Babalaô também, consagrado por esse outro. E aí eu tive que iniciar o meu esposo ano passado. Ué, mas você iniciou seu marido? Sim, tá? Essa também é uma diferença de religião para cultuar o sagrado, cultuar os orixás, é diferente, tá? Então, assim, tive que iniciar o meu esposo. Não foi às pressas, mas foi às pressas, tá? Ele tinha que ser iniciado, não podia passar do ano passado. Não podia passar do ano passado. Isso aí. E aí para eu poder iniciar ele ia ser iniciado em Ifá antes de se iniciar para o orixá. Então, para que eu pudesse iniciar ele, para que eu pudesse colocar a mão nele para fazer as coisas, eu também tinha que ser iniciado em Ifá. Entendeu? Então, assim, fui iniciada ano passado em Ifá junto com ele. E foi muito bom, tá sendo muito bom, uma nova experiência, novos compromissos, né? Porque tudo que a gente vai fazer é compromisso. Mas, assim, muito bom, uma coisa bem diferente de orixá, mas nada de bicho de 7 cabeças. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei um pouquinho da minha vida espiritual para vocês, de como eu cheguei até aqui e quem eu sou hoje, né? E vocês vão ver aí muito vídeo meu falando sobre macumba, falando sobre dinheiro, falando sobre o meu dia a dia. Esse foi um pedacinho, um pouquinho mais de mim e hoje falando de religião. Então você gostou? Você chegou até aqui? Então deixa um like para mim, compartilha esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Tá bom? Um grande beijo, que agora eu tenho que terminar o vídeo, que se vocês não estão escutando, meu filho tá chorando, ele acabou de acordar. Beijo! Tchau, gente! Tchau, tchau!